E agora a gente vai olhar para frente, saber o que vai ter na Semana de Brasília. Quem está com a gente para trazer todos os destaques, o que a gente espera para a nossa semana lá na Capital Federal é a Luciana Verdolim. Bem-vinda, Lu. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a quem está no estúdio, a quem acompanha a gente de casa. Olha, a semana promete ser bastante movimentada. Amanhã já tem reunião ministerial no Palácio do Planalto. O presidente Lula chamou todos os ministros, vai cobrar resultados, vai discutir metas, né? E vai discutir também a questão na queda da popularidade do governo, que está irritando muito, principalmente a área política dentro da administração federal. E essa questão da popularidade é extremamente importante se a gente levar em consideração que esse ano é ano de eleições municipais e o Partido dos Trabalhadores, os aliados do presidente, querem eleger o maior número possível de candidatos nos municípios. Por isso, é preciso analisar, segundo a área econômica, exatamente quais são os pontos em aberto. A questão do preço dos alimentos está preocupando muito a administração federal. Na semana passada já teve uma reunião com o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda, para exatamente definir estratégias para aumentar a produção e tentar conter o preço, a alta do preço dos alimentos. Segundo o ministro da Agricultura, isso é questão de tempo para começar a população a sentir uma redução nos custos nos supermercados. Tem também expectativa da votação essa semana do relatório do deputado Guilherme Derrite, lá da Comissão de Segurança Pública. É aquela polêmica da proibição dos saidões, das saidinhas dos presos, né? Que tem aí o direito hoje de sair em datas comemorativas. A ideia é proibir essas saídas. Foi aprovado o projeto lá na Câmara dos Deputados. O projeto seguiu para o Senado. Foram feitas algumas alterações e o deputado Derrite apresentou na sexta-feira o relatório dele, que deve ser analisado essa semana lá na Câmara, que prevê que mantenha a autorização para que os presos saiam, por exemplo, para estudar e para trabalhar. Presos que cometeram crimes muito violentos, crimes hediondos, não vão ter a possibilidade de sair em momento nenhum, nem para estudar, nem para trabalhar. E para a possibilidade de progressão de regime, o Senado colocou a necessidade de exame criminológico. E isso foi acatado no relatório de Derrite. Expectativa é de votação essa semana na comissão. Expectativa é de que assim que o caso esteja resolvido, ele volte também para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Agora, o presidente Lula já avisou que não concorda muito com o fim das saidinhas e, por isso, pretende vetar a proposta. É preciso esperar para ver como vai ser toda essa negociação. Essa semana também, Kobayashi, tem reuniões aqui em Brasília para discutir a polêmica das dívidas dos estados. Expectativa de reunião no Ministério da Fazenda, no Senado Federal e também com representantes dos estados para tentar fechar uma proposta que o governo quer encaminhar até a próxima sexta-feira. Tá aí informações de Brasília com a Luciana Verdolim nos atualizando, nos informando como será a semana lá na Capital Federal. Obrigado, viu, Lu? Gente, vamos lá, temos muitos assuntos para a semana. Amanhã, reunião ministerial. O presidente Lula convocou os seus ministros para uma reunião para tratar de alguns assuntos importantes. Queda de popularidade, a questão do aumento no valor dos alimentos, esse olhar também para o que vem do Congresso, né? A gente vai ter o PL aí sendo votado na Câmara dos Deputados que visa o fim das saídas temporárias, um projeto que vai ser relatado, ou que já está relatado, porque o relatório já foi feito na sexta-feira, pelo Guilherme Derrite, que se licenciou da Secretaria de Segurança Pública para ir lá ser o relator, né? É interessante que vamos começar por isso? O Derrite, ele quer que o fim da saída temporária cole nele politicamente para ele tratar esta questão como sendo uma obra política sua. Ele é jovem, quantos anos não tem ainda o Derrite pela frente? É um nome que se cacifa aqui no estado de São Paulo como uma liderança ali no campo do Tarcísio, tem a simpatia do Kassab também, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele está olhando para o PL do fim das saidinhas como uma prioridade, tanto que deixou até a Secretaria de Segurança Pública. Imagino, Raquel, que pelos próximos 20, 30 anos, o Derrite estando na vida pública, ele vai falar para sempre que se teve esse fim da saidinha, foi obra política dele. E excelente projeto, porque quando a gente atua na segurança pública, a saidinha, ela não faz o que teoricamente, esses benefícios, eles não fazem o que teoricamente deveria ser feito, que é a ressocialização dos presos. Eles estão lá muito mais para equilibrar possíveis ali rebeliões, ou até mesmo para dar alguma resposta para aquela camada
ideológica, porque se realmente o Estado tivesse ali do lado, fazendo seu papel social de ressocializar os presos, não teríamos explosões de índices de criminalidade em época de saidinha. E falando em saidinha, não sei se eu posso avançar, agora, dia 12 de março, tivemos a saidinha e quase 300 já praticaram crimes ou infringiram, de uma certa forma, as regras do sistema e já retornaram ao presídio. Inclusive, com prática de crimes hediondos como estupro. Então, a gente vê que a sociedade não aguenta mais a ausência da certeza do castigo, tamanha impunidade. É como se a sociedade a população estivesse abandonada. Então, esse excesso de benefícios para aqueles que praticam crimes é uma resposta, assim, democrática, porque aquele que praticou o crime, ele tem que ter seus direitos assegurados dentro das garantias constitucionais, os seus direitos humanos. Porém, quando ele é apenado, quando ele é inserido no sistema de justiça, muito se confunde que isso seria uma violação aos direitos humanos. Violação aos direitos humanos é a impunidade. Ô Pacheco, a gente teve no Senado a votação do fim dessa temporária, uma votação bem expressiva, quase que unanimidade lá, se eu não me engano, a gente puxa aqui, mas eu acho 1 ou 2 votos contrários, ou seja, não houve um esforço do governo para barrar a ideia, diante de um clamor popular que havia na ocasião, até pela morte de um policial em Minas Gerais, que parece que está até emprestando o seu nome à lei que vai ser gerada a partir desse projeto, caso seja de fato aprovada. Como é que você vê a expectativa no governo? Você acha que tem chance do presidente vetar, caso isso seja aprovado agora nessa semana? O problema é o seguinte, Cobal, o Brasil prende muito e prende mal. O Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Nós estamos atrás só dos Estados Unidos. Eu entendo que penas alternativas para crimes não violentos é que deveriam ser aplicadas. Não adianta você encarcerar um sujeito que não praticou um crime violento, ele vai, na verdade, por uma escola, ele vai ser cooptado. Não existe vácuo de poder. Se o Estado, se os presídios, o Estado também, porque isso não dá voto, você investir no presídio, o sujeito acaba sendo cooptado por essas facções criminosas. Então, em primeiro lugar, eu entendo que a gente deveria prender apenas e tão somente aqueles casos de crimes com violência. Os outros crimes, por exemplo, estelionato, um furto... sonegação também, seria isso? Eu acho que o crime de... Receptação. Eu acho que esses crimes de corrupção, por exemplo, a maior pena é no bolso. Torne o cara pobre. Toma tudo, faça ele devolver o dinheiro da corrupção e tire ainda, dê pena de multa. E não multa uma bobagemzinha, uma multa pesada. Agora, não há sentido você encarcerar uma pessoa que ela não coloca um risco, ela não traz um risco físico à sociedade. Ela não é uma pessoa... porque você tem hoje uma população carcerária que é enorme, é gigantesca, é ficar enxugando gelo. E você só vai criando... 900 mil presos, mais ou menos. Você vai só criando, na verdade, o cara entra lá como um pequeno traficante, um aviãozinho do tráfico, e ele sai do presídio como um cara que ele ficou lá durante 3 anos, 4 anos, sendo alimentado pelo PCC. Então, isso é uma coisa. Agora, você acha que o presidente veta? A pauta, isso, o endurecimento é uma pauta popular, né? Por quê? Porque a população está cansada também de viver na violência. Um em cada 3 cidadãos da cidade de São Paulo teve seu celular furtado ou roubado no último ano. Aí o cara fica de saco cheio, né, o cara fica de saco cheio, então. E aí é fácil... Não aguenta mais. É fácil comprar essa pauta de que, então vamos acabar com a saidinha e isso vai resolver e tal. Poxa vida, a gente tem
Só um adendo, quem furta o celular sai no dia seguinte da audiência de custódia. Todos esses crimes sem violência, todos esses crimes que você está falando, que até mesmo a receptação, que é um crime já manchado previamente de sangue, porque toda receptação, que é uma troca de mercadorias que foram roubadas, que tiveram ali toda a criminalidade, bandidagem envolvida, também a gente tem a audiência de custódia que já os libera. Quando eles estão já em cursos no sistema penitenciário, é porque praticaram crimes graves. Olha, a gente tem, inclusive, libera porque a prisão preventiva é uma exceção. A pessoa vai presa depois de transitado e julgado o processo em regra. Não, a audiência de custódia tem liberação. Então, a audiência ela de custódia, libera porque ela não vai por água abaixo quando você fala que as pessoas não deveriam ser penalizadas quando praticam crimes sem violência. Elas devem, eu não falei que elas não devam ser penalizadas. Não devem ser presas. Elas não devem ser presas. E elas não são. E não tem que ser. Elas não são. Não, o que a gente está falando. Não. Você tem hoje o número de presos preventivamente no Brasil é um escândalo. 45%. 45% não foi julgado e está lá preso. Graves. Às vezes são o cara fica graves. lá esquecido. O aviãozinho do tráfico, o cara que veio. O tráfico é o crime do germe que fomenta todo o mal de uma sociedade. O preto, o pobre, vamos lá. E o periférico. Porque o grande traficante, esse mora na cobertura nos Jardins. O grande traficante não aparece. Quem é preso é o preto, o pobre e o periférico, que está ali fazendo, o aviãozinho do tráfico. Muitas vezes, a mulher do traficante... Você pegar hoje o presídio feminino, 90% das mulheres que estão presas é por tráfico de droga de pequena quantidade. Não faz sentido isso. Agora, a saidinha, a gente tem um sistema penal brasileiro que prende, e prende muito, e prende mal, a pessoa vai para o regime fechado, depois ela evolui, se ela tiver bom comportamento e com a passagem do tempo no regime fechado, ela vai para o semiaberto. A partir de quando pode ter a saída temporária? No semiaberto pode ter a saída temporária, no semiaberto a pessoa tem... No mundo ideal, ela teria oportunidade de trabalhar, muitas vezes não tem. Ela teria oportunidade de estudar, muitas vezes não tem. E depois do semiaberto, ela vai para o aberto. Então, é um processo de ressocialização, né? A lei, ela vem muito bem. Claro que ela não funciona à perfeição, mas a lei vem muito bem. E a saída... ela também faz parte desse processo de ressocialização. Existe uma falsa impressão da sociedade de que a saída é um grande mal e tal. Você tem, nas saídas, problema com 5% dos presos. Bom, é ínfimo o problema. Ante o benefício que a saída traz na reinserção do sujeito que está no sistema carcerário, o prejuízo que você tem é ínfimo, é de 5%. Pacheco, eu queria convidá-lo a sair do mundo teórico e entrar para o mundo real. Quando a gente tem próximo às saídinhas, advogado criminal há 30 anos. Eu não te interrompi, por favor, deixe eu concluir. E não adianta você elevar o tom de voz, que eu não vou elevar o meu tom de voz. Só tem educação para eu continuar e poder concluir a minha linha de raciocínio. Quando a gente tem a saidinha, automaticamente todas as secretarias de segurança pública dos seus estados correlatos aumentam o policiamento ostensivo preventivo, aumentam o reforço em investigações, o contingente tem que ser também no entorno saturado. E quando a gente fala em crimes pequenos, todos esses que você falou como advogado, você sabe muito bem que a audiência de custódia os libera, até os pequenos aviãozinhos. Então a gente não pode minimizar crimes como tráfico de drogas, que é o germe que fomenta todo o mal da sociedade, todo o mal da criminalidade, que ali a gente tem cooptados, rouba-bancos, explosões de caixas eletrônicos, que a gente tem toda essa criminalidade faturando e orquestrada junto com essa grande cadeia. Então, assim, minimizar a prática do crime realmente é estar dentro de livros teóricos. E outra, o garantismo penal de Ferraioli, ele não diz em momento nenhum que o criminoso não pode ser punido, que o criminoso não pode ser encarcerado. O garantismo penal de Ferraioli, que eu vejo que você é adepto, ele diz que o criminoso, quando pratica o crime, ele deve ser sim
cerceado da sua liberdade, apurado, investigado, denunciado, e deve ser respeitado todos os seus direitos, dignidade, seus direitos humanos, todo o respaldo da dignidade daquele preso que cometeu o crime. É isso. Então, eu discordo de forma veemente a minimização do que nos deixa angustiados e presos, ao contrário dos criminosos que hoje estão fazendo a festa na população. Você vai falar, Pacheco? Senão a gente vai rodar aqui com a Cássio e Gesualdo. Eu só queria tocar no aspecto político. Por mais que o governo tenha indicado que pode vetar o projeto, eu acho que isso não vai acontecer. Por uma questão bastante lógica. O Congresso já dá demonstrações que o projeto será aprovado por ampla maioria. Tanto o Pacheco como a Raquel, ambos disseram aqui que é um anseio da população. Então, por ser um anseio da população, é óbvio que o Congresso Nacional... Me permita, só para deixar claro, o fim da saída temporária já foi aprovado, porque tanto a Câmara quanto o Senado votaram nesse sentido. O que está em discussão agora, novamente na Câmara, é só a novidade que vem do Senado, que são as emendas do senador Sérgio Moro, a questão do exame criminológico para a progressão de regime e também a relativização do fim da saída temporária para quem vai estudar, né? Então, ou seja, o Congresso já aprovou o fim da saída temporária. Sim, mas eu creio que o governo não fará o veto exatamente por isso, porque a aprovação da primeira fase e a provável aprovação da segunda fase, nos dois casos, se deram por ampla maioria. E não acho que o governo vá comprar este desgaste popular neste momento. Se a gente for olhar, a pauta da segurança pública é muito cara para a esquerda. A esquerda tem muita dificuldade em criar uma narrativa em termos de segurança pública. E, obviamente, diante dos números que o presidente Lula enfrenta nesse momento, especialmente o desgaste popular que ele vem sofrendo, eu acho que ele não vai comprar esta briga contra o Congresso. E é necessário a gente lembrar também que a face mais nefasta dessa polarização que a gente vive é o fortalecimento do Centrão. E estes projetos têm sido encampados pelo Centrão. O governo não vai comprar mais uma briga com o Centrão nesse momento. Ô, Gesualdo, você acha que, na linha do que disse o Acácio aqui, é uma questão de escolher as brigas que o governo vai entrar? Vai ser um paradoxo para o Lula, né? A pauta dele é exatamente contrária ao que o Congresso está aprovando. Mas o apelo popular exige que ele aprove hoje essa medida. Ele não vai poder, ao meu ver, deixar de sancionar essa lei. O exame criminológico, só para lembrar, o exame criminológico, ele existia até 2004, 2005, né, como um pré-requisito para o preso evoluir de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Foi iniciativa do governo, foi um projeto de lei enviado pelo ministro Márcio Tomás Basso, ministro da Justiça na primeira gestão. Que você conhece muito bem, né, Pacheco? Com quem eu trabalhei durante 20 anos. Acho que alguém faz muita falta para o país e para mim pessoalmente. Mas foi uma iniciativa do Dr. Márcio mandar para o Congresso Nacional o fim do exame criminológico, porque o exame criminológico, na verdade, ele atravancava muito a progressão de regime, porque era uma burocracia que se julgou desnecessária, né? Demorava muito para você conseguir fazer. O que é o exame criminológico? Você reúne ali psicólogo, sociólogo, e faz exatamente uma série de entrevistas com o preso. Tem condições de progredir ou não tem? É isso que responde o exame, né? A pessoa... Dá um perfil criminológico. Dá um perfil criminológico. Quer dizer, então, o que eu dizia agora há pouco, para você progredir de regime, tem a passagem do tempo, né, o cumprimento de uma determinada quantidade da pena que você foi condenado e o bom comportamento. O bom comportamento, ele substitui o exame criminológico. O exame criminológico passa a ser dispensável na medida em que você tem esse critério do bom comportamento, que é um critério objetivo, ao passo que o exame criminológico é um critério subjetivo e que atravanca a pauta, né? E aí as pessoas, na verdade, teriam o direito, pela passagem do tempo, de progredir de regime, mas ficam demorando para progredir de regime, tendo em vista o tempo que se demorava há 20 anos atrás para fazer um exame criminológico. Quer dizer, é mais uma coisa para o Estado gastar dinheiro mal
com segurança pública, gastar dinheiro mal com pessoas encarceradas.